Olá, aqui é a professora Adélia. Esta é a terceira aula de Cálculo 2 da terceira semana, onde vamos resolver alguns exercícios referentes aos tópicos máximos e mínimos de funções de duas variáveis, problemas de máximos e mínimos. No exercício 1, vamos determinar os extremos relativos e os pontos de célula das seguintes funções. No item A, temos essa função de duas variáveis. Os candidatos a pontos de extremos relativos e pontos de célula são os pontos críticos da função, que são os pontos onde as derivadas parciais de primeira ordem se anulam, ou então onde uma delas ou ambas não estão definidas. A derivada parcial em relação a x é y mais 2, a derivada parcial em relação a y é 2y mais x mais 3. Igualamos as duas a zero e obtemos este sistema cuja solução é o ponto 1 menos 2. Então, este é o único ponto crítico da função f. Calculamos as derivadas parciais de segunda ordem. Observe que fx em relação a x vai ser 0, fy em relação a y vai ser 2 e fx em relação a y é 1. Portanto, o determinante da matriz hessiana da função f no ponto crítico 1 menos 2 é o fxx vezes fyy menos fxy ao quadrado. Então, vai ser 0 vezes 2, que é 0, menos o 1 ao quadrado, que é 1, então dá menos 1. Isso significa que o determinante no ponto crítico é negativo. Pelo teste da derivada segunda, esse ponto é um ponto de célula da função f. No item B, temos essa função de duas variáveis. Os candidatos a pontos de extremos relativos da função e pontos de célula são os pontos críticos da função, que são os pontos onde as derivadas parciais de primeira ordem se anulam, ou então onde uma delas ou ambas não estão definidas. A derivada parcial em relação a x é 2x mais y menos 2, e a derivada parcial em relação a y é x menos 2. Igualamos as duas a zero e obtemos este sistema, cuja solução é o ponto 2 menos 2. Então, este é o único ponto crítico da função f. As derivadas parciais de segunda ordem são dadas por derivada de fx em relação a x é 2. A derivada de fy em relação a y é 0. Fx em relação a y é 1. Então, o determinante da matriz hessiana da função f no ponto crítico vai ser menos 1, que é um valor negativo. Pelo teste da derivada segunda, este é um ponto de célula da função f. No item C, temos essa função de duas variáveis. Os candidatos a pontos de extremos relativos são os pontos críticos da função, que são os pontos onde as derivadas parciais de primeira ordem se anulam, ou então onde uma delas ou ambas não estão definidas. A derivada em relação a x vai ser y menos 3x ao quadrado, e a derivada em relação a y vai ser x menos 2y. Igualamos as duas a zero e obtemos este sistema. Isolamos o y na primeira equação e isolamos o x na segunda equação. Substituímos a segunda equação na primeira, nós vamos obter y igual a 3, que multiplica 4y ao quadrado, que vai dar 12y ao quadrado.
Essa equação é equivalente a essa. Colocamos o y em evidência, temos o produto de dois números igual a zero. Um dos dois tem que ser zero. Então, nós temos que o y é igual a zero, ou então este fator é igual a zero, ou seja, o y é igual a 1 sobre 12. Quando o y for zero, o x é zero. Quando o y for 1 sobre 12, o x vai ser 2 sobre 12, que é 1/6. Então, essa função ela tem esses dois pontos críticos. Calculamos as derivadas parciais de segunda ordem. Fx em relação a x é menos 6x. Fy em relação a y é menos 2. E fx em relação a y é 1. Então, o determinante da matriz hessiana da função f no ponto crítico 0, 0 vai ser menos 1, isto é, um valor negativo. Pelo teste da derivada segunda, este é um ponto de célula da função. O determinante da matriz hessiana no ponto crítico 1/6, 1 sobre 12, é 1, que é um valor positivo. Como a derivada parcial de segunda ordem fxx neste ponto é um valor negativo, pelo teste da derivada segunda, este é um ponto de máximo relativo da função. No exercício 2, vamos encontrar os extremos absolutos da função dada no conjunto fechado e limitado R indicado. No item A, nós temos essa função f de duas variáveis, que é contínua neste conjunto compacto. Pelo teorema do valor extremo, essa função tem pelo menos um ponto de máximo e um ponto de mínimo absolutos nessa região. Esses extremos, eles podem ocorrer ou no interior da região ou então na fronteira. Os candidatos que estiverem no interior da região são os pontos críticos da função, isto é, são os pontos onde as derivadas parciais de primeira ordem se anulam, ou então onde uma delas ou ambas não estão definidas. Vamos determinar os pontos críticos dessa função. A derivada em relação a x vai ser y menos 1, derivada em relação a y vai ser x menos 3, igualamos as duas a zero e encontramos esse sistema que tem solução 3 e 1. Então, este é o único ponto crítico dessa função. Observe que ele está no interior da região. Então, ele vai ser o único candidato aqui no interior. Agora, vamos restringir a função f à fronteira da região, que é composta por 3 segmentos de reta. Nós vamos denominar fronteira L1, fronteira L2, fronteira L3. A restrição da função f na fronteira L1 é obtida fazendo o x igual a zero na expressão da função. Vamos obter, então, uma função de uma variável y, cuja derivada é diferente de zero. Isso significa que essa função não tem pontos críticos aqui, no intervalo de 0 a 4. Consequentemente, os únicos candidatos que estão na fronteira L1 são os vértices, é o ponto 0, 4, 0, 0. Agora vamos restringir a função à fronteira L2. Um ponto aqui tem a coordenada y igual a 0. Então, nós vamos fazer f de x 0. Vamos obter uma função de uma variável x, cuja derivada é diferente de 0. Isso significa que essa função ela não tem pontos críticos,
de 0 até 5. Consequentemente, os únicos candidatos que estão na fronteira L2 são os vértices, o 0, 0 e o 5, 0. Agora vamos restringir a função à fronteira L3. Um ponto qualquer dessa fronteira tem coordenadas x, menos 4/5 de x mais 4. O valor do y aqui correspondente é obtido calculando-se a equação da reta que passa por esses dois pontos. Fazemos o y igual a este valor na fórmula da função f e vamos obter uma função de uma variável x, cuja derivada é menos 8/5 de x mais 27/5. A derivada vai ser zero quando x for 27/8. Se fizermos x igual a 27/8 aqui nessa expressão, vamos encontrar o y correspondente, que é 13 décimos. Isto é, nós encontramos mais um ponto na fronteira L3, que é candidato a ponto de extremo absoluto da função. Agora, o que fazemos é construir uma tabela. Na primeira linha da tabela, nós vamos colocar todos os pontos candidatos. Na segunda linha da tabela, vamos colocar os valores da função em cada um dos pontos e avaliar os resultados. Por exemplo, o f de 0,4, nós vamos fazer o x igual a 0 e o y igual a 4, aqui na expressão da função f, e vamos encontrar menos 12. f de 0, 0 vai ser 0, f de 5, 0 vai ser menos 5, a imagem desse ponto pela função f vai ser menos 231 sobre 80, e a imagem da função, a imagem desse ponto pela função vai ser menos 3. Agora nós observamos os resultados. O menor valor atingido é menos 12. Então nós dizemos que 0,4 é um ponto de mínimo absoluto da função, aqui na região, e o valor mínimo atingido é menos 12. O maior valor que a função assume é 0, e esse valor foi atingido na origem. Então, nós dizemos que a origem é um ponto de máximo absoluto da função, na região R. E o maior valor que a função assume é 0. No item B, nós temos essa função de duas variáveis, que é contínua nesse conjunto compacto. Pelo teorema do valor extremo, ela tem pelo menos um ponto de máximo e um ponto de mínimo absolutos aqui. Estes pontos podem estar ou no interior da região ou então na fronteira. Os candidatos que estiverem no interior são os pontos críticos da função, que são os pontos onde as derivadas parciais de primeira ordem se anulam ou onde uma delas ou ambas não estão definidas. A derivada parcial em relação a x vai ser y menos 2, derivada em relação a y vai ser x, igualamos as duas a zero e obtemos este sistema que tem solução 0, 2. Então, este é o único ponto crítico da função f. Observe que ele não está no interior da região. Então, essa função não tem nenhum candidato aqui no interior. Isso significa que o ponto de máximo absoluto e o ponto de mínimo absoluto dessa função, os dois estão na fronteira da região. Vamos agora restringir a função f à fronteira da região, que é composta por 3 segmentos de reta.
Na fronteira L1, nós temos que o x vale 0. Então, nós vamos fazer f de 0y aqui na fórmula. Vamos obter a função de uma variável y que é igual a 0. Isso significa que a função não tem nenhum ponto crítico na fronteira L1. Os candidatos, então, são os vértices, o 0, 4 e o 0, 0. Agora vamos restringir a função na fronteira L2. Um ponto qualquer aqui dessa fronteira tem coordenadas x, 0. Então, nós vamos fazer o y igual a 0 aqui na fórmula da função f e vamos obter uma função de uma variável x que tem derivada diferente de 0. Essa função, então, não tem pontos críticos aqui nessa fronteira. Consequentemente, os únicos candidatos na fronteira L2 são os vértices 0, 0, 4, 0. Agora, na fronteira L3, um ponto qualquer dessa fronteira tem coordenadas x, 4 menos x. Para determinarmos este valor de y, basta calcularmos a equação da reta que passa por esses dois pontos. Fazemos o y igual a 4 menos x aqui na fórmula da função f e vamos obter uma função de uma variável x, cuja derivada é 2 menos 2x. A derivada vai ser igual a 0 quando x for igual a 1. Se fizermos o x igual a 1 aqui nessa expressão, nós vamos obter que o y correspondente vai ser 3. Isso significa que nós encontramos mais um ponto aqui na fronteira L3. Agora, construímos a tabela. Na primeira linha da tabela, nós vamos colocar todos os pontos candidatos. Na segunda linha, vamos colocar os valores que a função assume em cada um dos pontos. Por exemplo, o f de 0, 4, nós vamos fazer o x igual a 0 e o y igual a 4. Vai dar 0. F de 0, 0 é 0. O f de 4, 0 é menos 8. F de 1, 3 é 1. Agora nós avaliamos os resultados. O menor valor obtido é menos 8 e esse valor foi atingido no ponto 4, 0, aqui no vértice. Então, nós dizemos que o ponto de coordenadas 4, 0, ele é um ponto de mínimo absoluto da função aqui na região e o menor valor atingido é menos 8. O maior valor atingido pela função é 1, e esse valor foi atingido no ponto de coordenadas 1, 3. Então, esse ponto está aqui na fronteira L3. Então, nós dizemos que o ponto de coordenadas 1, 3 é um ponto de máximo absoluto da função aqui na região R, e o maior valor atingido pela função é 1. No item C, nós temos essa função de duas variáveis, que é contínua neste conjunto compacto. Então, pelo teorema do valor extremo, ela tem pelo menos um ponto de máximo e um ponto de mínimo absolutos aqui nessa região. Os candidatos que estão no interior são os pontos críticos da função. Os pontos de extremos absolutos, eles podem ocorrer ou no interior ou então na fronteira da região. Vamos calcular então os pontos críticos dessa função. São os pontos onde as derivadas parciais de primeira ordem se anulam ou então onde uma delas ou ambas não estão definidas. A derivada em relação a x vai ser exponencial de y menos 2x. Derivada em relação a y é x exponencial de y menos exponencial de y. Colocamos exponencial de y em evidência.
igualamos as duas a zero e vamos obter a solução desse sistema, que é o ponto de coordenadas 1 e Ln de 2. Então, este é o único ponto crítico dessa função, e ele é um ponto do interior da região. Então, ele é o único candidato que está no interior da região. Agora, nós vamos restringir a função à fronteira da região, que é composta por 4 segmentos de reta. Na fronteira L1, um ponto qualquer aqui tem coordenadas 0, y. Nós vamos fazer o x igual a 0, aqui na fórmula da função. Vamos obter a função v1 de uma variável y, que tem derivada diferente de 0. Isso significa que essa função ela não tem pontos críticos aqui no intervalo de 0 até 1. Consequentemente, os únicos candidatos a pontos de extremos absolutos dessa função aqui na fronteira L1 são os vértices. É o ponto 0, 1 e 0, 0. Agora, na fronteira L2, um ponto qualquer aqui tem coordenadas x, 0. Nós vamos fazer o y igual a 0 aqui na fórmula da função e vamos obter a função de uma variável x, que tem derivada igual a 1 menos 2x. A derivada vai ser 0 quando o x for meio. Então, o ponto correspondente lá na fronteira é o ponto de coordenadas meio, 0. Então, aqui na fronteira L2, nós encontramos mais um candidato, que é o ponto que tem coordenadas meio e 0. Agora, na fronteira L3, um ponto qualquer aqui, ele tem coordenadas 2, y. Nós vamos fazer o x igual a 2 aqui na fórmula da função f e vamos obter uma função de uma variável y, que tem derivada diferente de 0. Então, essa função ela não tem pontos críticos aqui nessa fronteira. Consequentemente, os únicos candidatos aqui são os vértices. É o ponto 2, 0, 2 e 1. Agora, na fronteira L4, um ponto qualquer aqui tem coordenadas x e 1, com o x variando de 0 a 2. Nós fazemos o y igual a 1 na fórmula da função f e vamos obter essa função na variável x, cuja derivada é e menos 2x. A derivada vai ser 0 quando o x for e sobre 2. O y correspondente é 1. Então, nós encontramos mais um ponto aqui na fronteira L4. Agora, nós construímos a tabela. Na primeira linha, nós vamos colocar todos os pontos candidatos. Na segunda linha, colocamos os valores que a função assume em cada um dos pontos. O f de 0, 1 vai ser menos e, f de 0, 0 vai ser menos 1 e assim por diante. Agora, observe que o maior valor que a função assume é menos 3/4, e esse valor foi atingido no ponto de coordenadas meio, 0, que é o ponto que está aqui na fronteira L2. Então, nós dizemos que este ponto é um ponto de máximo absoluto da função, lá na região, e o maior valor que a função assume é menos 3/4. O menor valor que a função assume é menos 3, e esse valor foi atingido no ponto de coordenadas 2, 0, neste vértice aqui. Então, nós dizemos que este ponto, de coordenadas 2, 0, ele é um ponto de mínimo absoluto da função aqui na região, e o menor valor atingido é o menos 3. Essa aula foi baseada no livro do Howard Anton,
Cálculo Volume 2. Um abraço e até a próxima!